Bom, pessoal, todo mundo enxerga a projeção? Sim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui a gente entra também com os conceitos de alimentos orgânicos, que também é um assunto bastante relacionado ao nosso dia a dia e Ah, relacionado também. Oi? não tá dando, né? Que eu tava olhando no meu computador. Bom, então é assunto também que está relacionado ao nosso dia a dia, ainda mais por uma tendência a essa questão do alimento natural, do alimento saudável, né, da busca do alimento de verdade. Então também tem alguns mitos envolvidos nas questões que envolvem os alimentos orgânicos, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, lembra que vocês podem interromper também e perguntar e comentar. Então vamos lá. Pessoal, os alimentos, eles estão, quando a gente fala dos orgânicos, eles estão diretamente relacionados à agricultura familiar. E a agricultura familiar, pessoal, é a nossa principal fonte produtora de alimentos. Então, por mais que a gente escute falar sobre Monsanto, sobre Cargill, sobre grandes empresas produtoras de alimentos, né? 70% do alimento que chega até a nossa casa, ele vem de agricultura familiar, que não significa pequena agricultura. Eu posso ter empresas produtoras de grande quantidade de alimento e que ela continua sendo familiar, inclusive aqui na nossa região, certo? Então, só para passar alguns dados para vocês, né? Então, de acordo com o censo de 2017, né? Então, tem 3 anos defasado, mas não altera muito essas porcentagens. A agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Só que aí você fala assim, professora, mas também cidade com 20 mil habitantes. Olha, para vocês terem uma ideia, na nossa região aqui do Pontal do Paranapanema, pessoal, tem cidades que são produtoras agrícolas e que ela possui 5 mil habitantes. Então, aqui na nossa região, que eu brinco que é a megalópole, né, de Presidente Prudente, que contém aí 500 mil habitantes, a gente tem uma média de cidades que possuem 20 mil. Então, são cidades que contribuem para essa agricultura familiar e, consequentemente, para a produção de alimentos. Então, a agricultura familiar é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa e por mais de 70% dos brasileiros que estão no campo, né? Produz 70% do feijão nacional, 34% de arroz, 87% de mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. Então, precisa ficar claro que, embora a agricultura seja familiar, ela não é uma agricultura de subsistência, certo? Então, ela é uma agricultura produtiva e que gera lucro, vamos dizer assim, porque esses produtos eles são vendidos. Então, muitas vezes a gente associa a agricultura familiar à agricultura de subsistência, que é aquela que o cara tem, a família tem um sitinho e ali ele planta feijão, ele planta mandioca e planta o alface e tem o boi. Não é isso. Na verdade, é uma agricultura gerenciada pela família, mas que ela é vendida. Então, de novo, falando do café Nespresso, não sei se vocês têm visto na TV a propaganda deles, que ele é uma produção sustentável e que o café das cápsulas são produzidos a partir de pequenos produtores e que se junta aí e vende para a produção do café das cápsulas, por exemplo, certo? Então, dissocia a agricultura familiar de agricultura de subsistência. Então, essa agricultura familiar, ela apresenta a produção e venda dessa produção. Por isso que contribui com esses números tão significativos para a venda e para a produção de alimentos, certo? Então, ó, é responsável ainda por 60% da produção de leite, 59% do rebanho suíno e 50% de aves e 30% de bovinos. Né? Então, é uma contribuição bastante significativa. Porque também, de novo, algumas granjas, por exemplo, elas produzem, algumas granjas familiares, elas produzem e elas vendem para outras grandes empresas.
mas de uma maneira indireta, ela está sendo responsável pela produção. Então, no Sul também é muito comum pequenas granjas venderem para grandes empresas, como Sadia, como Seara, ou como outras empresas maiores, certo? Mas a produção começa na produção familiar, né? Uma produção, como que eu vou dizer? Numa promoção, um gerenciamento familiar, vamos dizer assim. Né? E aí, com isso, a gente contribui frente a todos esses dados, sendo o Brasil um dos maiores exportadores de alimentos, essa agricultura familiar, ela vai ser a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Né? Então, olha o quanto da contribuição. E aí, a agricultura orgânica. Qual que é o objetivo desse tipo de agricultura? Então, a autossustentação da propriedade no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais para o agricultor, a minimização da dependência de energias não renováveis na produção, a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminante que ponham em risco a saúde do consumidor, do agricultor e do meio ambiente. Que isso daqui é discutível. O respeito à integridade cultural dos agricultores e a preservação da saúde ambiental e humana. Então, pessoal, essa agricultura orgânica, ela é muito associado à produção familiar, agricultura familiar, e tudo isso daqui também existe na legislação. Então, se vocês entrarem no site do Ministério da Agricultura, tem uma aba exclusiva de agricultura orgânica, que é de lá que eu tirei todas essas informações que eu estou passando para vocês, certo? Então, quando a gente fala da agricultura orgânica, não é só a não utilização de praguicidas, mas ela tem todo um conceito que permeia a produção, que vai realmente para a questão da minimização da utilização dos praguicidas, mas de qualquer outra coisa que possa trazer um impacto maior na produção do alimento, mas também muito associado à questão do agricultor e do meio que ele está inserido, certo? Então, não é só não ter agrotóxico, mas todo um conceito que permeia a produção e o agricultor, certo? Então, por isso que é um conceito super bacana, com objetivos nobres, vamos dizer assim, porque justamente por essa, como que eu vou dizer, por ele nortear e passar por todas as etapas da produção agrícola e pensar também no produtor e no meio ambiente, claro, né? Então, como que a gente define e o que a gente pode falar sobre esses elementos orgânicos? Que eles são isentos de insumos artificiais como fertilizantes sintéticos, os agrotóxicos, drogas veterinárias e organismos geneticamente modificados, certo? Então, esse é o que envolve a questão da produção. Durante o processamento do alimento, é proibido o uso das radiações ionizantes e de aditivos químicos sintéticos. O manejo animal orgânico visa a prevenção de doenças e o fortalecimento do animal, e é admitido semi-confinamento, respeitando-se, entretanto, o seu bem-estar. Né? Então, veja que esse conceito, ele passa na produção, ele passa no processo, né? Então, esse uso de radiações ionizantes são aqueles processos de amadurecimento acelerado de algumas frutas, por exemplo. E aí também no manejo do animal, que isso tem acontecido por algumas grandes empresas. Mas veja, pessoal, que pensando nessas definições, é difícil a gente acreditar que aquele senhorzinho que está vendendo uma alface na feira, ele está vendendo um alimento orgânico. Ele pode estar vendendo algo que tenha menor quantidade de fertilizante, que ele possa estar utilizando um fertilizante obtido a partir da compostagem de alimentos, né, que ele não está usando antibiótico para que o frango fique saudável, né, mas a gente não tem uma isenção total, porque, por exemplo, ele pode estar utilizando uma semente geneticamente modificada. Então, para a gente dizer que o alimento é realmente orgânico, ele precisa atender a determinados pré-requisitos, né? E aí a relação que existe desses alimentos orgânicos com a agricultura familiar.
né, não tem uma dissociação, porque é claro que eu consigo acompanhar uma produção mais limpa, vamos dizer assim, se eu tenho uma menor escala, né? Então, essa relação existe, né? Então, 80% do que é consumido provém da agricultura familiar e 90% da produção orgânica provém da agricultura familiar, certo? Então, está realmente intimamente ligada os orgânicos com a agricultura familiar. E aí, um dado do Ministério do Abastecimento, Pecuária e Agricultura, né? Que isso em 2008, tá, pessoal? Então, isso daqui mudou bastante. Na verdade, a proporção se mantém a mesma, mas os números aumentaram. Então, 15 mil produtores atuando na agricultura orgânica em área estimada a 800 mil hectares. Então, a gente teve um aumento disso, mas acredito que a proporção existente entre a quantidade de produtores e hectares tem aumentado, mas de uma maneira proporcional. Depois, o número cresce progressivamente, seguindo as mudanças de perfil de consumo e o aumento crescente de demanda de produtos considerados promotores da saúde humana. Outra razão para estreitar a relação que existe entre a FAO, né, pode embasar o conceito de saúde social, que também é importante para a promoção da saúde humana. Então, pessoal, existe essa questão dos alimentos orgânicos também em função pela mudança desse perfil consumidor, que aumentou a demanda para esses produtos. Mas quem é esse consumidor que pensa no consumo de alimento orgânico, pessoal? Quem é? Alguém pode me falar? Quem é esse consumidor preocupado com a saúde humana? Alguém tem ideia? Alguém de vocês se preocupa no consumo de alimentos orgânicos? Eu até ontem conversei com a Tayane, que eu gostaria, assim, porque eu preocupo com a alimentação, é uma coisa que vem da minha família, Uhum, mas que eu tenho medo de consumir de um. Geralmente a gente não conhece, por exemplo. Você vai nessa Feira da Lua, acho que tem bastante uhum, coisa, né? Mas eu não sei como é o produtor, eu não sei o que, que ele está usando. Então eu fico com um pouco de medo, entendeu? Eu prefiro acabar comprando em lugares maiores, num sacolão, que eu uhum. sei que eles cuidam da procedência, esse lugar, esse lado que eu não consigo olhar, eles já cuidam, entendeu? Entendi. Então, esse perfil, pessoal, esse perfil do consumidor é um perfil de consumidor que tem acesso à educação, que tem acesso ao conhecimento e que tem um poder aquisitivo. Por quê? Porque quando a gente compara, então, o preço de um produto orgânico de um produto não orgânico, ele tem uma diferença de preço bastante significativa. Então, quem acompanha aí, Denise, você deve perceber a diferença de valor, né? Então, que isso tem uma pegada comercial também. Então, esse aumento progressivo. Então, falando do café novamente, existem cafés super caros porque aquele café ele foi produzido à sombra ou ele foi produzido e coletado manualmente, né? Então existe um público seleto, porque esses produtos eles são mais caros, que atende esse perfil de consumo de alimento orgânico, certo? Então cresce também, por quê? Porque na verdade existe a preocupação de uma parcela da população que é pequena, mas que contribui efetivamente para esse consumo, Certo. certo? Uhum. Então vamos lá. Então, qual que são as relações, né, de alimento orgânico, agricultura familiar e a industrialização dessa questão agroalimentar, né? Então, a gente sabe que o crescimento existe, na verdade, a gente tem áreas do supermercado que é específico para esse tipo de alimento, né? Então, o crescimento do sistema orgânico torna-se mais visível sobre a emergência das controvérsias provenientes da natureza contestada da industrialização do sistema agroalimentar, dos escândalos alimentares das décadas. Então, a vaca louca, um tempo atrás,
a dioxina no frango, a febre aftosa, gripes aviárias e suínas, e também do receio da crise industrial da carne em 2017. E também, assomado a isso, as discussões sobre as sementes transgênicas, como a gente viu. Então, esse sistema do sistema orgânico, ele vem em função de uma demanda ocasional de muitas coisas associadas ao consumo de alimento, né? Então, que o alimento transgênico, ele viria para minimizar todos esses efeitos. Então, aí, as repercussões dos sistemas agroalimentar moderno transpassam as questões dos riscos alimentares e podem ser analisadas em diferentes dimensões, como é feito, né? E aí, o sistema agroalimentar. A gente sabe que da Revolução Industrial ocorreram mudanças nas práticas agrícolas, por isso a inserção excessiva de praguicidas, de fertilizantes, porque aí se deu o boom do crescimento populacional e, consequentemente, o surgimento das grandes demandas, né? Então, a partir disso, o aumento da produção de alimentos existiu, né? As relações socioeconômicas também ficaram mais complexas, porque a gente teve um êxodo do rural para o meio urbano, em função do próprio processo de industrialização do momento, né? E, consequentemente, essas cidades urbanas, elas passaram a depender do meio rural para a produção de alimentos. Então, esse sistema agroalimentar, ele foi necessário para atender a demanda. População crescendo, necessidade de alimentação. E a dependência do meio rural, porque muita gente foi para a área urbana em função do processo de industrialização. Então, esse é o sistema agroalimentar existente, né? Depois, uma outra etapa do regime alimentar mundial, ele veio também na questão de que a demanda continua existindo, né? Então, a intensa utilização dos insumos, como, por exemplo, as sementes híbridas, os fertilizantes sintéticos e os agrotóxicos, mudança do manejo, que era livre para o confinamento, e o uso de drogas veterinárias. Por que drogas veterinárias, pessoal? Porque, na verdade, o tempo de produção tinha que ser menor, a produtividade teve que ser aumentada. Então, quando ocorre o confinamento do animal, a gente consegue ter muitos parâmetros. Desculpa, muitos parâmetros definidos e controlados, né? Então, a facilidade do aumento da produção em função do confinamento. E aí a mecanização da lavoura e o desenvolvimento agroindustrial. Então, tudo isso focado no aumento da produção. Espera que eu vou ter que tomar uma água. E claro, pessoal, que tudo isso se tornou global. Então, os processos tecnológicos, a comercialização de fertilizantes e agrotóxicos, que essa comercialização está entre as 5 maiores indústrias mundiais, né, permitiu também que ocorresse esse aumento de produção, que vai na contramão da produção dos compostos orgânicos. Então, essa massificação de produção com o objetivo de aumento de produtividade. E aí, a agricultura orgânica, ela é o inverso disso, né? Ela vem como um processo também produtivo, mas que já visa a questão da organicidade, né, e a sanidade da produção dos alimentos para garantir a saúde dos seres humanos. Então, o anterior visava a produção de alimentos para matar a fome, vamos dizer assim, de qualquer maneira. Já a agricultura orgânica, ela vem na produção dos alimentos para garantir não só o matar-fome, vamos dizer assim, mas também de manter a saúde do ser humano. Então, razão pelo qual ela usa o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o tipo de solo, topografia, clima, água, radiação, biodiversidade, própria do contexto, né? E aí aquela história de manter harmonia entre os elementos do meio ambiente e o ser humano.
E aí, a gente fala de agricultura orgânica, mas também tem outros termos, biológica, ecológica, biodinâmica, agroecológica e natural. Mas que todas elas têm como foco a questão da sustentabilidade local, da produção, mas também pensando na espécie humana que está ali na Terra. Né? Então, vejam que o conceito ele é lindo e ele é muito mais amplo do que simplesmente falar que aquele alimento não tem agrotóxico. Né? Então, esse modo de produção, ele assegura alimentos saudáveis, saborosos e maior durabilidade, que há controvérsias. Porque se ele está isento de uma menor quantidade de agrotóxico, provavelmente ele está mais exposto a insetos, por exemplo. E aí que vai comprometer a durabilidade dele, né? A não utilização de agrotóxicos preserva a qualidade da água usada na irrigação e não polui o solo nem lençol freático com essas substâncias. Isso é verdade, né? Então, isso posso assegurar para vocês que é 100% verdade. A utilização do sistema de manejo mínimo de solo assegura a estrutura e fertilidade dos solos, evitando erosão, degradação e contribuindo para a restauração da biodiversidade. Então, por esse conjunto de fatores, a agricultura orgânica viabiliza a sustentabilidade da agricultura familiar e a capacidade de manter aqueles ecossistemas do entorno. E aí, reduzindo também o aquecimento global. Que aqui talvez não é reduzir o aquecimento global, mas os impactos no meio ambiente, certo? Então, a proposta ela é muito bacana e realmente diminui os impactos do meio ambiente, mas é que muitas vezes a gente não consegue assegurar 100% cada um desses itens. E aí algumas boas práticas envolvidas nisso, né? Então, quando a gente fala da adubação verde, que é utilizar determinadas espécies para que o próprio solo se recomponha, né? Então, que é através da rotatividade produtiva, uma adubação orgânica, quando eu utilizo composto provindo da compostagem de matéria orgânica, né? A minhococultura, que é utilizar a minhoca como um agente regenerador de solo, né? Por quê? Porque a gente brinca, né? Que a minhoca come terra e excreta terra, né? Mas nesse processo de digestão dela é inserido vários outros componentes, né? E aí torna aquilo que ela excretou como um solo fértil, né? Então existe, às vezes, não sei se vocês já compraram terra em supermercado e está escrito lá na embalagem que é humus provindo de minhocultura. Só que aí você usa aquela terra e aí você vai ver que de passado um tempo que teu vaso está cheio de minhoca, né? É porque no solo às vezes vem pedaço de minhoca e a minhoca ela tem a capacidade de regeneração, né? E reprodução. Então, como ela se reproduz facilmente, às vezes aparece minhoca no teu vaso, né? Manejo de vegetação nativa, então como cobertura, como rotação, como cultivo, né? O uso racional da água, né? Então, algumas técnicas de gotejamento, né? Ou de utilização de sensores para perceber quando a planta precisa de água ou não, né? Então, também são algumas técnicas para isso. E aí, a política nacional. Então, existe um decreto, pessoal, que regulariza tudo isso, né? Que chama Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que está disponível lá no site do Ministério da Saúde. Então, qual que é o objetivo dessa política? É integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras na transição agroecológica e da produção agrícola de base agroecológica. Né? Então, na verdade, é normatizar e trazer uma legislação que regulamente esse tipo de produção agrícola. Né? E visa, então, a qualidade de vida da população por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta de consumo de alimentos saudáveis. Então, já é estruturado na legislação. Para que o produto seja considerado realmente orgânico, pessoal, ele precisa ter um certificado. Né? Então, se existe a política e a legislação presente no decreto, existe uma certificação, que são procedimentos que acredita e que realmente informa que aquele alimento é orgânico. Então, eu só garanto
que aquele produto é realmente orgânico, então que ele atendeu aqueles pré-requisitos se ele possui esse certificado. E aqui é esse certificado, então não sei se alguém já reparou também, então que existe alimento que tem esse símbolo na embalagem, né? Então com esse selo certifica realmente que aquele alimento é orgânico. E aí o desenvolvimento do mercado depende fundamentalmente da confiança dos consumidores na sua autenticidade, que por sua vez só pode ser assegurada por legislação e ou programas de certificação eficientes, que é aquilo que você comentou, né, Denise? De a gente ver algum produto, mas quem garante que aquele produto realmente ele é orgânico? Então, os produtos industrializados, eles possuem esse selo. Mas realmente, aquele produto que a gente compra na feira e que o agricultor fala que ele é orgânico, ele possivelmente não é orgânico, né? Ou ele não passou pela certificação. Mas a gente pode acreditar que é um alimento mais saudável, porque ele foi trazido direto da produção, né? Então não teve o transporte, então a durabilidade é maior, né? O manejo dele foi mais natural e não mecanizado. Então apresenta vantagens, mas ele não pode ser intitulado como um produto orgânico. Então, por isso que eu acho que um pouco fica difícil, né? Fica, porque a gente não acredita. Na verdade, teve uma pesquisa nessas feiras aqui da cidade de Presidente Prudente e que nenhum produto era orgânico. Ah, você está brincando? Aquelas feirinhas da Lua? É, porque na verdade ele é provindo de agricultura familiar. Aham, Que existem vantagens no consumo desses produtos. Mas sei. ele não é certificado, ele não passou pela certificação como produto orgânico. Como que eu sei que o produto é orgânico? Eu chego lá para a senhorinha e falo: senhora, a senhora está falando que o produto é orgânico, mas a senhora tem o certificado? Não. Então ela não pode afirmar que o produto é orgânico. Então, aí você não sabe se a pessoa usa estrume de gado, sei lá o que, né? Uhum. Que tem outras complicações, então é melhor um veneninho aprovado pela OMS, né? Isso, que tem isso, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? É. Mas é aquilo do equilíbrio das coisas, porque a gente não vai conseguir ficar totalmente isento das grandes possibilidades de impacto que a gente tem na nossa saúde, né? É. Então é isso. Então, muitas vezes, uma propaganda enganosa. Tem vantagem, é aquilo que eu falei, tem a vantagem de você utilizar comprar um produto vendido na feira. Tem Aham. vantagens, mas eu não posso afirmar que aquele produto é orgânico. É. Eu compro banha lá nessa feira. Uhum. Ah, mas aí é onde eu tenho, acho que é mais puro, sei lá. É, porque que nem se a gente é só a gente reparar. Se eu compro uma verdura no supermercado e compro uma verdura na feira, a que eu comprei no supermercado ela vai ter uma menor durabilidade do que se eu comprei na feira. Por quê? Porque aquele pé de alface que está vendendo no supermercado, ele já rodou. Então ele Aham. foi produzido, depois ele foi para um outro local que ele foi colocado uma embalagem plástica, ficou provavelmente um dia no estoque do supermercado até ele ir para a prateleira. Uhum. Então, que tem um trânsito aí de 2, 3 dias. Sendo Sei. que aquele que eu comprei na feira, provavelmente o produtor colheu à tarde para vender na feira, à noite. Ou Aham. colheu de É. manhã para ser vendido no final da tarde. É Então, veja, fresquinho, né? já já encurtei um tempo dele. E tem alguns componentes de algumas verduras e frutas que eles se degradam ao longo do tempo. Então pode ser que algum componente nutritivo já tenha se perdido naqueles 3 dias de trânsito do pé de alface, por exemplo, do supermercado, Sei. É. né? Uhum. Mas então apresenta vantagens, né? Então, claro, é preferível você comprar de uma produção de feira, né, algumas, né, no caso, falando especificamente dessas que tem em Presidente Prudente, do que o que está no supermercado, né? Aham. Mas tem as justificativas e vantagens, mas eu não posso afirmar que é porque ele é orgânico.
Mas esses sacolões que a gente tem aqui, será que eles pegam produção daqui de perto? Acho que sim, né? Ah, eu acredito que sim, porque também viabiliza financeiramente, É, né? na verdade eu compro em sacolão. Uhum. Né? Então, é certo que é de uma produção próxima, né? Mesmo Aham, porque a nossa região, ela é agrícola, né? aham, é. Então, vamos lá. E aí, quem são os principais produtos, né? Normalmente, produtos in natura e grãos, ou alguns produtos processados a partir desses grãos, né? Então, suco, geleia, laticínios, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos, né? Mas lembra que precisa ter a certificação. Por exemplo, algumas usinas aqui da nossa região, as usinas produtoras de açúcar, elas têm todo desculpa, pessoal, elas produzem café, desculpa, usina de açúcar que produz açúcar orgânico, mas elas exportam esse açúcar. Só que para ser açúcar orgânico, ela tem que atender aquela certificação. Porque a empresa do exterior que está comprando aquele açúcar orgânico, ele quer a certificação. Então, uma ex-aluna minha trabalha numa usina dessa. E ela falou que é um sufoco, porque tem que atender aqueles pré-requisitos e aí solicitar a certificação para o Ministério da Agricultura e só o importador só compra se realmente tiver a certificação. Que aí tem que atender todos os pré-requisitos. Então, um filão comercial, mas também precisa realmente atender os pré-requisitos para poder ter o certificado. E aí, Daí vem a história de você acabar consumindo essas coisas de grandes firmas, né? Que eles estão mais ligados, né? isso. Que existe uma operacionalidade de produção, Uhum. né? E aí o Brasil, com isso, é um grande exportador, né? Então, de café, pessoal, naquela região de sul de Minas, na verdade, pequenos produtores se adequaram para a produção só desses tipos de grão, só para os grãos orgânicos, porque daí ele mudou o foco. Então, já que é para produzir orgânico, então eles mudaram toda a produção para atender a certificação, né? Mas já são empresas, são produtores que não deixam de ser familiares, mas que existe uma organização para atender isso. Então, eles voltaram a produção deles para esse tipo de produto. A mesma coisa o cacau, né? E existem outros produtos, mas no sul de Minas é lindo de ver algumas propriedades que se voltaram a isso. E realmente é muito bonito de ver, né? Mas é porque demandou um esforço, demandou investimento para que houvesse uma adequação para a produção desse tipo de produto, certo? E alguns outros, né? Falo do café porque o café é uma bebida mundialmente consumida, o cacau também. Eu não sei se vocês estavam ano passado naquele evento de panificação que aconteceu. Não, e nós entramos esse ano, né? Esse ano, é verdade. Teve um evento, então teve o evento de panificação e confeitaria o ano passado no Oeste. E aí veio um chefe, que eu também não vou lembrar o nome dele, ele participou de uma mesa redonda e ele é da Bahia. E ele é um dos grandes chefes que trabalham com chocolate. Inclusive, ele é o representante de uma marca, de um tipo de chocolate europeu. E aí ele falou que, na verdade, ele saiu da Bahia, foi para São Paulo, teve uma vida super sofrida em São Paulo, no Rio de Janeiro, e hoje ele é um chefe conceituadíssimo e representante dessa marca. E aí ele voltou para a região de origem dele e propôs para algumas fazendas produtoras de cacau que estavam meio falidas, né? E para se adequarem a essa demanda de mercado do cacau orgânico. E hoje são grandes exportadores desse tipo de cacau para as indústrias de chocolate do exterior. Então, também passou por uma adequação,
trouxe uma nova sobrevida para essas propriedades, para atender exclusivamente um nicho de mercado, vamos dizer assim. Ah, que Né? legal, né? Muito bacana, muito bacana. Né? E muitos outros produtos aqui, né? E aí as vantagens, né, pessoal, que tendem a durar mais, que isso para mim é um pouquinho duvidoso, são percebidos como mais saborosos e os métodos de higienização e processamento buscam manter sabor, odor e textura, talvez pelo próprio modo de produção, né? São alimentos com melhor qualidade nutricional, que eu também não consigo entender um pouco isso, né? Porque, na verdade, ele vai continuar tendo o teor de carboidrato, o teor de proteína, o teor de água. Então, eu não consigo entender muito essa questão da melhor qualidade nutricional, certo? Mas também são vantagens apresentadas, né? Não apresentam resíduos de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos e hormônios e fármacos veterinários, né? Justamente porque nesse tipo de produção não utiliza, então, consequentemente, você também não vai ter resíduos dessas substâncias, que essas realmente são impactantes, severas na qualidade da nossa saúde, né? São alimentos de menor toxicidade e menor teor de antioxidantes benéficos, né? Foram comprovados em estudo na área, mas também a menor toxicidade, eu concordo, mas o teor de substâncias oxidantes, eu também desconfio um pouco, porque essa quantidade de substâncias oxidantes, ela também está atrelada ao valor nutricional. Então, eu não sei como que a produção desses alimentos altera o fator nutricional e, consequentemente, as substâncias antioxidantes, certo? Então, alguns pontos de interrogação que eu coloco nessas vantagens. Eles contêm menor quantidade de pesticidas, isso é fato pela própria produção. E aí continua, né, falando que a redução aliada a 60% de alguns antioxidantes e componentes fenólicos mostra que essa dieta orgânica na prevenção de doenças crônicas e neurodegenerativas, né, que é baseado pela literatura, mas eu também, é difícil para eu entender isso, né, porque você altera algumas coisas, mas eu não sei se a fisiologia e a produção desses macronutrientes da planta, presentes na planta, se eles são realmente alterados. Mas existe uma base científica aqui que afirma isso, né? Mas, e eu vou concordar, já que está baseado na literatura, mas é que eu não consigo entender isso, né? Uhum. E aí a questão dos alimentos orgânicos, saúde e os alimentos seguros, né? Então, existe um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que legisla e faz os procedimentos relacionados a isso, né? Então, é constituído de ações planejadas para garantir a oferta e o acesso dos alimentos para o conjunto da população, promovendo nutrição e saúde ao mesmo tempo. Né? Então, esse órgão, ele regulamenta toda essa questão da segurança alimentar e nutricional. E aí, quando ele fala da segurança, né, desse tópico da segurança alimentar e nutricional, ele define isso, né? Então, como que ele define, né? Que, segundo esse conselho, a alimentação adequada e saudável é a realização de um direito humano básico, com garantia ao acesso permanente e regular de maneira socialmente justa, uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo de vida e as necessidades alimentares especiais, pautada no referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da variedade, do equilíbrio, da moderação e do prazer, e considerar as dimensões de gênero e etnia e os modos de produção ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos, biológicos e de organismos geneticamente modificados, né? Entre as diretrizes aparecem a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos do processo de produção de alimentos, na promoção da agricultura familiar e das práticas agroecológicas, certo? Então, pessoal, isso daqui eu vejo como um sonho a ser alcançado, né? Que algumas coisas é possível obter
a médio prazo e outras a longo prazo, outras impossível de acontecer em função da demanda populacional, certo? Mas essa é a definição de uma adequada alimentação e uma alimentação saudável, certo? Que, na verdade, é um equilíbrio de tudo, tanto das pessoas envolvidas, como da produção e como também do meio ambiente. E é isso, né? Então, isso daqui é um objetivo a ser atingido, né? Mas que existe algumas controvérsias, mas já é uma tendência do caminhar, né? E que, consequentemente, isso vai trazer muitos impactos positivos para a produção de alimentos e para os próprios alimentos, certo? Então é Certo. isso, pessoal, que eu queria colocar para vocês aqui algumas referências, né? Então, existe aí isso daqui, um site que fala sobre toda essa questão da legislação e certificação dos alimentos orgânicos. Existe uma associação da agricultura orgânica que é bem interessante, que contém lá aquelas definições que eu passei para vocês. E tem um livro que fala da educação e a promoção da saúde, né, que também tem alguns aspectos envolvidos da alimentação saudável, que está ligada à minha biblioteca, mas que eu soube que vocês têm acesso a Pearson, né? Então eu vou buscar Então, a literatura da Pearson e não da minha olha, biblioteca. olha, você sabe, nós temos acesso a Pearson. Eu tentei até entrar e não consegui outro dia que você colocou. Isso. É porque, na verdade, a referência está na minha biblioteca. Eu vou ver as referências que tem também na Pearson. Aí eu faço a substituição para A vocês. gente tem acesso a Pearson, então? Pelo que, acho que o Dionísio que Porque comentou, Dionísio. a Thaís ficou de ver, eu não vi. Ela deu É, retorno, gente? pela Pearson, sim. Uhum. Então, aí eu vou buscar as referências na Pearson, que certamente tem. Ok? Mas você já tentou entrar, Dionísio? Aonde? Na Pearson? Na Pearson entra. É só que é Ah, é? limitado lá, tem pouca coisa, né? Uhum. Mas eu vou regularizar isso para vocês, né? E aí fica atualizado lá no sistema até hoje à tarde. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Dessa Não. parte dos orgânicos, vocês viram que ela é complexa e é algumas coisas meio difíceis de acontecer na sua totalidade, né? Então, que eu entendo que ela fica restrita mesmo para alguns nichos de consumo. É, Mas a proposta é muito válida, porque também tem é. um apelo comercial na utilização desses alimentos em função da promoção da saúde. Certo. É que Certo? normalmente são os alimentos menores, né, do que o padrão normal, mais Isso. feinho. Isso. Por isso que eu não entendo essa questão do aumento do valor nutricional. Ah, tá, porque Quem ela não sabe fica bonita concentra, né? igual é a outra. Pode ser, Dionísio. Pode ser, sim. Não, e Certo? sem contar que você não acha muitas vezes o que você quer, né? É. Mas, enfim, ele é um pouco polêmico, né? Porque tem as controvérsias, aí tem o pessoal radical, né? Que tudo tem que ser, na verdade, não tem como, né? Ter zerado, né? Porque se vocês vão ver na próxima aula que muitas coisas são globalizadas, então não existe isenção zero, né? Eu acredito que certificação, por exemplo, tem um ou outro aqui. Isso, porque a certificação ela já ajuda, né? Porque Uhum. daí muitas produções elas se adequam à certificação. Aí sim, mas de um alface E, da feira falar que é orgânico, isso e certamente não é. a variedade também é pequena, porque é muito sazonal, né? Isso. Então tem todas essas peculiaridades que envolve, né? Então realmente é difícil você falar que a substância, que aquele alimento ele é
100% orgânico, se ele não tem a certificação, tá, pessoal? Aquele que tem a certificação é a garantia que ele atendeu. Mas esse simplesmente que a gente fala orgânico, a gente acaba associando esse orgânico popular a uma agricultura mais próxima, mais familiar, de menor quantidade, que vai trazer produtos, vai trazer pontos positivos para o produto, mas é que ele não se enquadra na definição de orgânico. É porque quem tem a certificação, na época que não é do produto, ele não tem o produto. Isso. Ele só tem na época certa. Então, dá para você ter uma ideia, mais ou menos, se é ou não, pela certificação e pelo produto na época correta. E também, pessoal, para obter essa certificação, existe um custo envolvido, né? Então, um custo alto, né? Porque precisa vir... Alto e demorado, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, aqui a gente não está falando que não tem benefícios, por exemplo, dos produtos que são vendidos na feira. Não é isso. O que a gente está falando é que para eu dizer que um alimento é orgânico, ele precisa ter passado por uma série de certificações e adequações de produção e manejo. Muita avaliação, né? Muita avaliação, muita certificação e muito custo envolvido para isso. Nossa, eu lembro que uma época um cunhado meu lá em Minas queria engarrafar água. Nossa, acho que ele ficou mais de 3 anos, daí ele acabou desistindo. Exatamente. E gastando muito dinheiro. É exatamente isso, né? Porque existe toda uma burocracia envolvida, né? Então não tem como de ser algo simples, né? Mas é aquilo que a gente vai desenvolvendo o senso crítico, né? Então tem vantagens, tem muita vantagem. Então o fato do pessoal da feira não utilizar agrotóxico ou utilizar um fertilizante de compostagem que ele aproveitou do próprio sítio dele, já aquele alimento já traz uma vantagem para a gente. Né? Mas é aquilo, eu não posso falar que é orgânico. Mais natural, vamos dizer. Isso. É isso, porque daí é a gente utilizar as denominações corretas para o que é correto. Né? Bom, pessoal, então já são 11h35. Olha como rendeu, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Foi sim. E aí, pessoal, a atividade, se o Aprender realmente já está aberto, a disciplina de vocês, eu já organizei a aula de amanhã, que é a aula não presencial, que é uma continuação um pouco desses assuntos que nós estamos falando. Então, o assunto vai ser os praguicidas, que são os agrotóxicos, certo? Então, lá no Aprender, eu vou abrir aqui também, deixa eu colocar para vocês. Ainda bem que tá lá. Que como eu fiz e depois sumiu, eu fiquei com medo de ter sumido tudo. Peraí. Só uma curiosidade. Nós vamos ter essa aula não presencial todo sábado? Todo sábado. Na verdade, pessoal, ela abre no sábado, mas vocês podem fazer quando vocês quiserem. Entendi. Ó, vocês estão enxergando a projeção aí? Tá abrindo. Abriu. Abriu? Olha, então hoje foi a aula do dia 3. Eu já deixei tudo lá, pessoal. Olha, coloquei aquele resumo comentado da aula do sábado, que foi a nossa primeira parte da aula. Depois, os slides dos transgênicos, os slides dos alimentos orgânicos. Eu coloquei aqui, pessoal, um link super bacana que é da Agenda 2030. Eu não sei se vocês já conhecem, já leram alguma coisa sobre a Agenda 2030?
Eu não. É muito bacana. Pessoal, foi uma agenda proposta pela Organização das Nações Unidas sobre... são feitas propostas para serem atingidas até o ano de 2030. Eu vou abrir aqui, vamos ver se aparece para vocês. Aparece? Não. Não? Para mim, não. Bom, eu acessei o site e aí tenho todos os objetivos descritos pelas Nações Unidas para transformar o mundo até 2030. E são 17 objetivos. E dentro deles tem erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, isso daqui, ele é uma sequência daquela Eco 92, então, de uma série de discussões mundiais para uma melhora da qualidade de vida mundial. Porque lembra que a gente já falou da crise ambiental, da desigualdade social, da desigualdade de disponibilidade de recursos. Então, essa agenda são propostas para isso. E eu coloquei lá para vocês, os objetivos, eles são curtos, né? E envolve nós que estamos ligados, né, principalmente vocês, a essa questão do alimento. A gente tem aqui a questão da fome zero e agricultura sustentável, a saúde e bem-estar, e o consumo e produção responsável, que está relacionado às questões do ambiente. Então, eu disponibilizei o link lá dessa Agenda 2030 para que vocês deem uma lida. É texto curto, né, de quais são os objetivos da Agenda 2030 que estão relacionados aos alimentos. E aí, como vocês, agentes que trabalham e que vão trabalhar com as questões que envolvem o alimento, né? Embora pensando no prato perfeito aí da gastronomia, mas que vocês viram que ela perpassa por vários outros setores até chegar no prato perfeito. Então, que valeria a pena dar uma lida nessa Agenda 2030. Certo. Bom, e aí, voltando aqui ao aprender. Então, eu coloquei da aula de hoje, né? Então, eu coloquei esse link, coloquei 2 artigos para vocês darem uma lida no como que a agricultura familiar promove o desenvolvimento sustentável, e aí ele faz uma relação com a Agenda 2030, e um outro artigo curto também que fala sobre agricultura familiar, os desafios e as oportunidades da inovação, né? Porque já que 80% da alimentação mundial vem da agricultura familiar, então, quais são esses grandes desafios dessa agricultura familiar, né? Então, que ela é que vai estar próximo de vocês no fornecimento dos alimentos que vocês vão transformar em prato perfeito, certo? E aqui uma atividade simples, pessoal, um questionário só com esses conceitos de alimentos transgênicos, orgânicos e boas práticas. Coisa rápida que vocês fazem em 1 hora, que envolve esses conceitos que a gente trabalhou na sala de aula hoje. Certo? Então, já está tudo aqui. O que eu vou colocar são os links da aula gravada, que vai estar em 3 links diferentes. Uhum. Certo? Certo? E aí, a aula de amanhã. Coloquei o plano de aula com os objetivos, o fundamento, que na verdade é os slides que tem informações sobre o que são os praguicidas. Vocês vão ver que tem alguns slides que tem fórmula desses praguicidas, mas vocês não precisam se preocupar com isso, né? E sobre definição, quem são, a classificação, os impactos na saúde, os impactos no meio ambiente. Então, que é só a projeção de slide. Coloquei um livro-texto, que daí agora eu vou conferir para ver se ele é da Pearson ou da minha biblioteca, eu vou conferir isso para vocês, mas que tem os assuntos relacionados ao praguicida. E aí proponho a primeira atividade. A primeira atividade
Vocês enxergam? Sim. Então, resposta simples. Também vai fazer no arquivo separado e anexar. Então, definição e exemplos de praguicidas, a relação de praguicidas e alimentos, impactos na saúde e no meio ambiente, praguicida e toxicidade, e assuntos da atualidade, que vocês vão ver que tem muito assunto relacionado a isso e o alimento nos dias de hoje. Inclusive, uma mudança na legislação o ano passado, que criou uma maior polêmica, né, porque nos primeiros meses do governo do Jair Bolsonaro, foi a mudança da legislação e a liberação de uma grande quantidade de praguicidas, que estavam no Ministério da Agricultura em análise há mais de 20 anos, né? Então, existe muita coisa atual sobre isso, né? Então, vocês vão responder consultando os textos bases ou qualquer outra referência pertinente, vocês vão definir isso daqui, de uma maneira objetiva, certo? Olha, é aqui, Denise, tá vendo que tem o envio de arquivo, e é aqui que você vai anexar o seu arquivo. Pera lá. Como anexar onde? Aqui, ó, tem a informação da atividade, Tá. Comentário, e aí um pouco abaixo do comentário tem anexo. Entendi. E aqui que você anexa o seu arquivo. Entendi. Certo? Para não precisar escrever no comentário, porque às vezes se tem alguma figura, se tem alguma tabela, no comentário provavelmente ele vai desconfigurar. Entendi. Certo? Então, essa é a atividade 1. Depois, vocês vão ter uma outra atividade referente a esse assunto, que é a mais legal. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão elaborar um vídeo sobre esse assunto. Ai, meu Deus do céu. Um vídeo curto, de 3 minutos. Denise, então, acho que não vai sair esse não, hein? Por que não? Quanto vale, professor? Não, pessoal, é muito bom fazer vídeo. Esse aí não vai dar certo, não. Esse aí dá certo, pode dar um zero para mim. Dá certo. Pessoal, mas eu não abro para ninguém, só eu que me divirto, tá bom? Ai, ai, ai. A não ser que vocês liberem. Não, mas, o meu a senhora pode já dar um zero lá. Não, imagina, pessoal. Vocês vão ver que vocês como que eu vou dizer? Vocês se superam. Essa é a palavra. Porque é muito divertido e, na verdade, você fixa muito o conteúdo que você vai falar, porque você só pode gravar alguma coisa se você está com familiaridade sobre aquilo que você está falando. É divertido para quem? Para vocês, na hora de filmar, que você vai rir, né? Mas eu acredito que vocês vão me enviar uma versão final, que provavelmente vai ser o segundo, terceiro, quarto vídeo aí que vocês vão ter tentado filmar. Mas é coisa simples, né? Pode ser sentado aí onde você estuda, ou no sofá. Não é mega produção, é do próprio celular. A única coisa que eu vou pedir é que filme no sentido horizontal, né? Para que fique uma melhor qualidade. E simples. Quem quiser colocar uma produção e que já tem tem maior facilidade para isso, não tem problema nenhum, né? Mas é um vídeo curto de 3 minutos que você vai abordar o tema de praguicida. Se quiser colocar alguma coisa de atualidade, se quiser falar da definição, se quiser contar algum caso, algum estudo de caso que envolveu praguicida, o tema é livre, desde que envolva praguicida. E de 3 minutos, mais ou menos meio. Então, pode ser 2 minutos e meio até 3 minutos e meio. Entendi. Que tem as informações aqui. Como que ele vai ser. Cada dia uma novidade, hein, Dionísio? Pessoal, é o perfil maker, né? Então, vocês estão percebendo que vocês estão sendo os principais autores do processo de aprendizagem de vocês. E por mais que a gente, às vezes, fique a sensação que não está aprendendo nada, ela é só sensação, porque, na verdade, vocês estão aprendendo bastante.
Não, gente, para fazer um vídeo você tem que estudar muito. Como é que você vai conseguir falar? Exatamente. E aí, pessoal, eu coloquei um período de 15 dias. Então, vocês têm um tempo maior aí para a elaboração dessa atividade. Ai, ai, ai. Tá Vai bom. dar, não. Depois vocês me contam os bastidores. Vai dar, não. Dá sim, Vai, daí dá você sim. protege a sua orelha nesses dias aí, porque a Não, não turma tem problema. Do quê? vai estar reclamando de você para ter que fazer o vídeo. Ah, pessoal, é divertido. É divertido. Tem uma resistência. Alguém já fez vídeo? Eu fiz um vídeo essa semana para uma amiga, que a filha dela pediu, porque esse aniversário dela, Ave Maria, acho que eu fiz uns 10. Então, é isso mesmo. É coisa simples e que e que e que faz com que a gente desenvolva algumas habilidades nossas, né? Então vocês veem que hoje a comunicação é vídeo, vídeos curtos, então isso é uma tendência, né? E que isso pode facilitar a vida de vocês mais lá para frente. Se for solicitado de vocês de uma maneira assim, num processo seletivo ou numa entrevista que você faça um vídeo, vocês já vão ter um know-how para isso. Nem me diga. Certo? A idade não permite mais essa seleção, não. Vixe, permite sim, Dionísio. Vixe, como permite? Vai ser um diferencial, né? Vai ser ainda mais um diferencial. Dionísio, olha, eu tive que fazer esse vídeo aí para uma amiga, porque era aniversário dela, dando os parabéns, falando dela e tal. Foi um pouco sofrido, assim, mas eu me diverti. Depois vocês me contam. Vocês me contam. Certo? Tenta aí, Dionísio. Se você achar que está muito ruim, você apaga, mas tem que tentar. Não, dá não, dá não. Dá sim, Dionísio, você vai ver. Bom, pessoal, mas é isso. Eu vou estender a data das atividades que estão lá no Aprender para vocês e acredito que não é mais para ter problema. Né? E aí vocês têm o tempo hábil, porque lembra que o objetivo é fazer. Então, se tiver algum imprevisto, alguma coisa, me avisa que eu prorrogo a data, sem problema nenhum. Certo. Certo? Uhum. Então é isso por hoje, pessoal. Obrigada pela presença. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, né? E estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Tá ótimo, foi muito boa a aula. Ai, que bom. Que bom. Obrigada, então. Bom Então, tá. fim de semana. Obrigada, pessoal, para vocês também. Até mais. Tchau, Até. Tchau, tchau.